Hoje eu proferi essa frase. Cara, eu amo cinema. Na cena que o Ursinho Pooh tava açoitando o Christopher. Eu falei, cara, só no cinema trash independente que eu veria essa cena maravilhosa que meus olhos estão contemplando. Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta, eu sou o Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Winnie the Pooh, Blood and Honey, que a gente pode traduzir diretamente para Ursinho Pooh, Sangue e Mel. O filme foi lançado em 2023 e foi escrito e dirigido por Rhys Frake Waterfield, que é um desses cineastas independentes que produzem 15 filmes de terror por ano, bem naquele estilo Mark Polonia. Amamos. Nessa nota, inclusive, vale notar que um dos produtores desse filme do Ursinho Pooh Assassino é um cara chamado Scott Jeffrey, que já marcou presença aqui na Trecheira com 2 filmes na lista estúpida de filme ruim de Freira. Ele fez os 2 filmes lá da porta. Bacana, olha só. É uma grande comunidade, né? Acho lindo. Ursinho Pooh, Sangue e Mel é o filme slasher do Ursinho Pooh, que é mais um daqueles filmes que deu uma viralizada antes de lançar pela premissa estúpida, tal qual o Seu Parente, que também é outro filme de urso, que é o Urso do Pobrão, que a gente lançou semana passada. E o que aconteceu foi que o primeiro livro do Ursinho Pooh, que foi lançado em 1926, entrou em domínio público ano passado. Então é claro que a galera do terror independente meio picareta, que é uma indústria que nunca dorme, não perdeu a chance e se apressou para fazer logo um filme de terror com a temática. Essa coisa de fazer versões de terror de temas infantis não é nova, mas eu acho que é a primeira vez que é um personagem oficial, assim, mundialmente conhecido. E por isso o filme chamou muita atenção na internet, tanto que conseguiu ser lançado nos cinemas, o que é raro para terror independente desse tipo. E ele conseguiu até ser lucrativo, porque ele foi bem barato de fazer e conseguiu uns milhõezinhos aí de volta. Então é claro que a galera que tá por trás dessa obra já tá querendo fazer o Ursinho Pooh Assassino 2, o Peter Pan Assassino, o Bambi Assassino, basicamente qualquer coisa que tiver em domínio público assassino. Aí eu fico me perguntando se daqui a, sei lá, 50 anos, 80 anos, não sei quando a galera tipo Jason, Fred entrar no domínio público, se vão fazer, sei lá, uma comédia romântica com eles. Ah, fofo. Eu espero não estar aqui pra ver. Que Deus me livre 80 anos além do que eu já vivi. Vale notar também que só os personagens do livro estão em domínio público. Aquelas figuras da animação que a gente conhece, isso tudo ainda é da Disney. Então, de acordo com o diretor desse filme, eles não tiveram a liberdade de representar tudo que eles queriam dos personagens aqui, porque qualquer coisa que se aproximasse dos bichos da animação, eles podiam receber um salve dos advogados, dos quebra-pernas ou dos assassinos de aluguel da Disney. E a repercussão desse filme na internet foi tão grande que deixou uma galera aparentemente muito entusiasta de Ursinho Pooh, se eles existirem, revoltada que estavam perturbando os personagens, e até o dublador oficial original lá do Ursinho Pooh em inglês declarou que se tentassem fazer qualquer coisa que fosse minimamente parecida com a voz dele, ele ia tacar processo. Então a questão é que, além do orçamento muito baixo, teve muito impedimento legal aqui pra acabar representando esses personagens do Ursinho Puff e do Leitão. Por conta disso, eu acho que eles acabaram fazendo um filme slasher um tanto quanto genérico. É um Pânico na Floresta com um orçamento bem baixo, com um maluco vestido de urso. Mas até onde isso vai, eu não achei essa calamidade toda que a galera tá falando que é, não. Pra mim foi um slasherzinho besta que não tem nada de novo pra mostrar, mas que pelo menos deu pra divertir. Eu achei muito legal. Antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram o filme do Ursinho Pooh Assassino, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. E se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, vire membro. Quando você é membro, você ganha acesso ao conteúdo exclusivo que a gente lança aqui pros membros. E também pode escolher alguns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações. E também já vou deixar aqui um aviso de spoilers, porque filme slasher do Ursinho Pooh bem trash, que nada faz sentido, então que se foda. E é isso, vamos à trama. O filme do Ursinho Pooh Assassino começa contando a história dos personagens que a gente conhece. O menino Christopher Robin, que entra na floresta e conhece as criaturas antropomórficas. Todo mundo vê eles como aberrações, mas o Christopher fica amigo delas. Só que o Christopher Robin eventualmente cresce e vai embora pra faculdade. As criaturas são largadas na floresta e durante o inverno acabam tendo que apelar pro canibalismo pra sobreviver e comem o bisonho. Cara, eu achei isso tão cruel.
E aí isso faz com que as criaturas se tornem assassinos que odeiam humanos e querem se vingar do Christopher. E aí o que acontece é que o Christopher adulto eventualmente volta pra floresta pra tentar encontrar essas criaturas amigas dele. Mas ele é aprisionado por elas. Ao mesmo tempo, tem um grupo de amigas que tá indo passar um tempo numa cabana no meio da floresta, que nunca foi feito em nenhum filme da história. E é aquela história de sempre. A protagonista tem que superar um trauma do passado e vai pro meio do nada pra se distrair. E aí, Pooh e o Leitão, transformados em assassinos de filme slasher, vão atrás delas também. Como que isso poderia dar errado? Não tem como, cara. Isso é cinema. Isso é cinema. Acho que vale a pena mencionar que, pra surpresa de ninguém, esse filme foi distribuído pela ITN Distribution, a empresa preferida de todas as nossas listas estúpidas de filmes ruins aqui da trecheira. Só que nesse filme eles começaram fazendo uma brincadeira com o logo, que aparece sendo desenhado no mesmo estilo do prólogo do filme, o que eu já fiquei chocado porque, nossa, eles se importaram o suficiente pra fazer um logo diferenciado, eles estão achando que são Universal. E pra um filme distribuído pela ITN, eu achei isso daqui surpreendentemente bem feito, porque a ITN a gente associa com aqueles filmes que não tem nada, tem um visual de filme barato, que é só a gente conversando numa sala, uma fotografia chapada e estourada às vezes, não tem nada de interessante acontecendo ali. E esse filme do Ursinho Pooh teve uma qualidade de imagem boa. Tem umas escolhas estéticas bem legais aqui, tipo o começo do filme, que é todo em formato de animação e estabelece bem a história, além de ser bem fofo e bonitinho, apesar da história ser trágica. E aí o que é curioso aqui, e um pouco picareta também, é que nessa animação eles apresentam os 5 personagens. Ursinho Pooh, Leitão, o Bisonho, o Coelho e o Corujão. O super, hiper, hiper pulo do Tigrão esqueceu no churrasco, mas sabe tudo por quê? bem. É porque o Tigrão não tá em domínio público ainda. O Tigrão só entra em domínio público no ano que vem porque ele foi apresentado um livro depois, junto com os canguru lá. Ah, então ele vem pro 2. Ele vem pro 2. Vai ser o grande vilão do filme 2. E aí fica estabelecido que eles estão morrendo de fome, comem o bisonho só porque ele é triste, coitado. E o Pooh e o Leitão, como a gente já falou, são os vilões principais da trama, mas o Coelho e o Corujão não aparecem no filme, eles não são relevantes pra trama, eles só aparecem no começo porque eu não sei. Será que eles morreram? Será que eles estão escondidos? Será que eles estão sendo preparados pro universo cinematográfico do Ursinho Pooh assassino? Não, a justificativa é óbvia, né? Não tinha orçamento pra fazer máscara pra todo mundo. Só dava pra fazer máscara do Pooh e do Leitão. E aí foi o que deu pra fazer. Mas aí, somado com essa coisa do orçamento, que eu acho que pesa bastante também, é bem nítido que eles colocaram alguns elementos já pensando no segundo filme. Só que se você considera só o primeiro, parece que o roteiro é mal feito, porque tem personagem que não aparece. Mas a estética desse desenho é bem legal e as animações são meio macabras, o que dá um tom bem interessante pra história. Tem uma parte que mostra eles ficando desnutridos, que eu achei muito maneira, cara. Eles estão bonitinhos assim, de repente a luz começa a piscar e eles ficam desnutridos, é muito louco. Eu gostei desse estilo de animação porque parece muito o tipo de ilustração que teria num filme infantil, só que meio macabro, uma coisa meio Tim Burton, talvez. Total. E ela volta num outro momento também, quando o Christopher é capturado, e foi um recurso bem legal nesse momento. Eu acho até que poderia ter sido repetido mais algumas vezes, porque dá um elemento de estranheza a mais pra história, mas acabou que foi usado no começo só e depois nunca mais. E assim, o filme não é grandes coisas, mas a gente tá vendo tudo por questão aqui de comparação e expectativa. Eu fiquei surpreso que é um filme da ITN que parece que teve um diretor e um diretor de fotografia que estavam ali de fato pensando em planos, em modos de contar uma história, e não estavam só largando a câmera em qualquer lugar e gravando o que estava na frente. Tem uns momentos bons de direção aqui até. O primeiro plano do filme na floresta começa com um movimento de câmera bem doido, que acompanha os personagens andando de cima e depois estabiliza ali pra ficar mais ao nível deles no chão, sinal de que eles tinham pelo menos uma grua na produção em algum momento. Então eles deram um trabalho a mais ali pra fazer uma cena com um visual interessante. E tem uns planos e técnicas diferentes que eu achei bem usados. Tem um corte seco de passagem de tempo, estilo do Hereditário, que acontece no começo. Tem muito plano holandês ao longo do filme pra deixar a situação mais atmosférica, mais esquisita ali. Tem muito uso de contraluz pra criar atmosfera também de terror. Tem uma cena que eles fazem um plano contra-plongé que deixa o Ursinho Pooh um assassino gigante em comparação com outro personagem na frente dele. Então tem algum uso de linguagem cinematográfica aqui que faz sentido. É tudo que um filme devia ter, mas às vezes não tem, né? Muitas vezes não tem, na verdade. Só pegar as listas estúpidas aí que a gente faz, que misericórdia. E curiosamente, o filme também é bonito em vários momentos.
Ele parece ter uma fotografia bem no estilo remake sombrios dos anos 2000. Se a gente parar pra pensar, tá coerente, né? Porque não deixa de ser um remake sombrio também. O começo tem uma cena de terror muito bem construída do protagonista sendo encurralado pelos dois assassinos enquanto tem umas luzes piscando, que é bem tensa, bem efetiva. E tem vários planos, seja de personagem sendo atacado ou deles explorando o cenário, que tem uma correção de cor ou uma luz que estão bem bonitos. Eu achei a arte bem de boa também. Quer dizer, tem umas coisas que são meio zoadas, né? Tipo a placa que eles fizeram pra floresta, que parece que eles não se deram nenhum trabalho. Pegaram duas tábuas diferentes, martelaram, escreveram ali o nome de qualquer jeito e falaram, tá pronto, tá ótimo, é uma placa crível, tá aí. Mas o resto dos cenários, principalmente o covil dos vilões, eu achei bem pânico na floresta, assim, e eu curti. A casa macabra deles, com um monte de coisa bizarra, você vê esses detalhes no fundo, tipo o túmulo de madeira pro bisônio, que tem o rabinho dele pendurado ali, inclusive. Ou todos os potes de mel espalhados por aí, com marcas de sangue. É o que deu pra fazer com a temática Ursinho Pooh sem levar o processo, né? Tem até uma cena que é copiada diretamente de Pânico na Floresta, que é quando os protagonistas estão na casa e aí os assassinos chegam e eles têm que se esconder e depois sair silenciosamente enquanto o assassino dorme. Essa cena realmente deve ser muito foda, né? Porque a quantidade de filme que fez igual realmente fez história. Às vezes esse filme parece até uma paródia dos remakes sombrios dos anos 2000, que eu não sei se é proposital ou não, provavelmente não. Porque assim, eu vi muita gente reclamando que esse filme se levou a sério demais, que ele não tem piadas com a situação dele lá do Ursinho Pooh, mas cara, eu prefiro que ele seja isso do que se ele for autoconsciente, estúpido igual o urso do pó branco, que fica o tempo todo querendo mostrar como ele é diferentão. Porque nem todo filme precisa ser engraçadinho e descarado pra funcionar. Às vezes o humor do filme é só ele levar a premissa estúpida dele completamente a sério. E eu acho que foi mais ou menos isso que eles fizeram aqui, porque do nada o Ursinho Pooh tem um balcão macabro da tortura, com um gancho pra pendurar as pessoas, uns esqueletos putrefando ali do lado. Parece uma cena que saiu do remake do Massacre da Serra Elétrica, só que fica meio engraçado por causa do maluco vestido de Ursinho Pooh fazendo isso. Eu acho que faz mais sentido que o porão macabro da tortura do Jason no remake do Sexta-feira 13. Cara, mas eu achei que o Ursinho Pooh tem muito de Leatherface nele. Porque ele é grandão, mas ele é meio bobo. Então, em questão de visual, como a gente já falou, o filme não é horrível. O problema é quando a gente fala do roteiro e da trama, que aí, minha mãe, fica complicado. A primeira cena estabelece o Christopher Robin e a noiva dele indo dar um rolê na floresta. E aí tem a mesma dinâmica do found footage do Pé Grande, que é o casal indo procurar uma criatura antropomórfica que o cara acredita, mas a mulher não. Mas ela vai porque ela é uma mulher apaixonada, acima de tudo. E aí a gente tem a impressão de que eles vão ser os protagonistas do filme, só que na real a noiva é assassinada bem rápido e o Christopher Robin fica preso e não faz nada o filme inteiro. A única participação dele mais relevante é nesse começo e no final, quando ele volta pra ajudar a garota que tá sendo atacada. E nem isso ele consegue, porque a garota morre também. Inclusive, ele sofre muito por uma garota que ele conhece há 5 minutos, né? Ah, mas que soltaram ele do cativeiro onde ele tava levando chibatada, né? Então... É verdade. Tem tudo bem, tudo bem. Uma camaradagem ali. É verdade. Mas o pior é que eu acho que o ator do Christopher Robin mandou bem até no nível do possível, porque... ele realmente tá passando um desespero ali. E tem que dar crédito pro ator de só conseguir levar isso tudo a sério, porque ele tá fazendo esses textos, esses monólogos, conversando, falando tipo, Pooh, Ursinho Pooh, leitão, não faça isso. É muito estúpido, mas o cara conseguiu levar a sério. E aí tem o grupo de amigas, claro, porque a gente tá falando de um filme slasher, e filme slasher precisa de gente pra morrer. Nenhuma delas tem muita personalidade, elas são apresentadas todas ao mesmo tempo, começam a morrer surpreendentemente muito rápido, e não dá nem pra saber quem é quem. A única que é levemente, muito levemente mais desenvolvida é a protagonista genérica, que tem o trauma pra resolver, porque ela foi atacada por um stalker na casa dela, e a gente vê isso através de flashbacks. Só que isso não é relevante pra trama, porque ela não tem arco de personagem, ela não supera medo, ela não tem um alerta ligado mais intenso que o das outras meninas por causa disso. É só uma caracterização que tá no filme completamente de graça. Se ela tivesse ido pra cabana só dar um rolê com as amigas, assim, o filme seria exatamente o mesmo. A única amiga que tem mais personalidade é a amiga do Instagram, que tem uma das cenas mais estúpidas do filme, que ela tá na banheirinha ali tirando selfie sozinha, aí ela vê no fundo de uma selfie o Ursinho Pooh assassino
e fala, nossa, tem um stalker que veio aqui, e volta pra piscina, e não faz absolutamente nada sobre isso, não vai avisar as outras, ela só finge que nada aconteceu e é atacada imediatamente pelo Ursinho Pooh, que ela sabia que tava lá. Cara, 2023, não dá pra ter personagem burro desse jeito em filme de terror mais. Eu já acho bizarro que elas chegam na cabana e fazem uma regra sem celular e guardam o celular de todo mundo antes da última amiga chegar na cabana. O que é muito estúpido, porque, porra, se a menina que tá vindo ainda, que tá chegando lá, precisa se comunicar, o que vai fazer? Não tem ninguém com celular por causa da regrinha? Que é exatamente o que acontece. A mulher se perde na floresta, ninguém atende celular e o Ursinho Pooh taca ela no triturador de madeira. Eu acho que as personagens acabam tendo uma caracterização, sim, todas elas são muito burras. E o roteiro do filme, ele é aleatório, ele tem uma estrutura meio merda. A protagonista fala que tem uma arma, elas vão pegar a arma, se separam do grupo, que dá uma merda também, e a arma não serve pra nada. E aí no final do filme elas conseguem soltar o Christopher Robin e descobrem que tem uma outra mulher presa lá também, só que isso não tem preparo nenhum, não tem propósito, do nada aparece mais uma personagem, que inclusive, elas ao invés de soltar a mulher imediatamente, elas resolvem fazer a Marília Gabriela e começar, mas me conta, como você veio parar aqui? Quais são as suas motivações? Qual a sua história? Eu tipo, gente, só leva a galera pra fora, cara, que isso? E aí nisso acontece toda uma preparação pra esse combate épico entre a mulher que a gente não sabe quem é, não se importa com ela, a gente não sabe nem o nome dela, a gente nunca viu ela na nossa vida, com o Leitão. Então assim, ninguém se importa, cara. E acontece a mesma coisa depois, quando aparecem os 4 caras que têm o mesmo visual de qualquer banda de metal britânica que eu escuto. Os 4 malucos encurralam o Ursinho Pooh na estrada, tentam bater nele, e é uma cena muito longa, que demora muito pra acontecer, e você sabe exatamente o que vai rolar ali, que o Ursinho Pooh vai apanhar, depois vai levantar e vai matar todo mundo sem muito esforço. E é exatamente o que acontece. E pra completar a estrutura bizarra desse filme, é claro que não tem final. Tem um último confronto ali do Christopher Robin com o Ursinho Pooh. Ele chega até a se oferecer pra salvar a garota. Ele fala, Pooh, poupe ela, que eu fico com você para sempre. Mas aí o Pooh só mata a garota mesmo e ele sai correndo e acaba o filme. E aí parece que ficou faltando alguma coisa, sabe? Ou o protagonista matar o vilão, ou o vilão matar o protagonista, ou sei lá, qualquer coisa que fosse um confronto final entre os dois ali que desse minimamente algum encerramento pra essa trama. Eles queriam manter os dois vivos pra fazer o 2. É a Marvel com essa porra desse universo cinematográfico que estão mudando o jeito de fazer cinema e estão fazendo os filmes ficarem piores. E a gente falou tão bem do visual desse filme, mas a pior coisa aqui, mais esquisita, são os 2 assassinos. Eles têm um visual zoado, né? É pra eles serem essa coisa bem grotesca de criatura antropomórfica, bizarra. Mas é nítido que são só 2 malucos usando umas máscaras óbvias que não tem nem articulação. Eu entendo, eu não julgo. Porque eu acho que pro orçamento que eles tinham, eles fizeram uma parada bem maneira. A escultura em si é muito foda. Ela só não mexe, mas a escultura é legal. E eu gostei do visual do Leitão aqui também, que eles mudaram ele pra ele ficar parecendo um javali com os dentes crescidos assim na frente. E ele tá um vilão de slasher bem característico, porque ele tem essa coisa que ele anda por aí com correntes e marretas, que eu não sei se tem alguma coisa a ver com o Leitão do livro, porque eu não li, mas eu imagino que não. Ele só coloca... Claro que não, cara. Sei lá, às vezes ele... É um porquinho fofinho, cara. Sei lá, às vezes ele é um porquinho fofinho que gosta de martelar coisa. Não, cara! Mas no geral, então, o Leitão eu achei um visual melhor, até porque o filme também não dá tanto destaque pra cara dele mexendo, ele tá lá mais de capanga do Ursinho Pooh. O Ursinho Pooh eu achei um pouco mais zoado. A cara dele é um urso meio deformado, que fica num meio termo entre o urso amarelo da Disney e só uma coisa mais original ali. A parada que eu não achei muito ameaçador e achei meio feio. Como personagem, nenhum dos dois tem muita personalidade, mas o Pooh tem cenas que desenvolvem ele um pouco mais. Parece que ele tem um conflito interno ali, pelo menos. A gente vê o Pooh tendo um flashback brega ali da época que o Christopher Robin era criança. E aí ele parece ficar meio abalado, fica ali chorando, comendo mel, babando mel. Fica puto e quebra tudo no ambiente, igual um típico assassino de slasher desses. Nenhum dos dois tem fala ao longo do filme, isso tem uma justificativa, que é eles sabem falar, mas eles rejeitaram tudo dos humanos e pararam de usar a língua deles. Menos roupas, eles continuam usando roupas. Mas no final, o Ursinho Pooh quebra o voto de silêncio dele e fala com uma voz rouca e grave ali, que é o mais distante possível do que a gente imagina dele, também pra evitar processo. Mas eu achei que funcionou, achei que ficou ok. Parece que ele não usa a voz dele pra falar assim há muito tempo, então dá uma impressão maneira. Mas ao contrário de Pânico 6, o filme mata quase todos os personagens, tem muita morte. Mas o ruim delas é que pra um slasher temático, ele acaba não aproveitando muito o tema.
Por exemplo, não tem nenhuma cena do Ursinho Pooh matando alguém com um pote de mel, cara. Como isso é possível? Tem até uma cena que ele consegue matar um cara com abelhas, porque aparentemente ele desenvolveu a técnica de controlar abelhas, mas isso não é muito explorado e acontece meio que numa cena de fundo. O resto das mortes são mortes de qualquer filme slasher. É uma mistura de efeito prático com efeito digital, com o agravante que o efeito digital aqui é muito ruim, cara. A primeira cena, que a noiva do Christopher morre, tem um plano na cara dela que ela tá com um olho digital ali, que não dá pra nem entender direito porque que aquilo ali tá sendo feito, só tá muito esquisito. E o pior é que a parte prática é bem decente. As chibatadas que o Chris leva são ok, a cena que a garota leva uma facada na boca é bem legal também. Mas aí tem umas cenas, tipo a cena que eles atropelam a cabeça da mulher, que, cara, os efeitos práticos ali são legais, mas a cabeça dela vai sendo achatada de uma forma que parece um JPEG, que a dimensão foi mexida errada no Photoshop e ficou achatada. Cara, é horroroso. Mas pelo menos teve umas mortes slasher ok, assim, nesse aspecto. Pelo menos deu pra aproveitar isso do filme. E é um filme que tem muita morte o tempo todo, como é de se esperar de um filme slasher. Mas, enfim, gente, é isso. Esse é o Ursinho Pooh Slasher. É óbvio que o filme vai ser zoado, né? Tipo, não tem como esperar outra coisa. Mas eu não achei ele chato e achei surpreendentemente bem feito pra um filme sem orçamento distribuído pela ITN. A gente vai colocar ele como a trecheira óbvia que ele é. Não tem outra categoria. Eu não entendo porque as pessoas odiaram tanto, gente. As pessoas estão vendo um filme zoado de Ursinho Pooh. O que elas estavam esperando? O que elas estavam esperando, esperando, né? Um filme de baixo né? orçamento de Ursinho Pooh assassino. As pessoas estavam esperando o quê? Eu não sei. Estavam esperando o Ursinho Pooh da Disney aparecer gente, lá pra matar a gente. Pelo amor de Deus, cara. Tipo, e não é nem que eles enganem, né? Não é tipo Raiders of the Lost Shark, que tem um pôster mirabolante com um monte de coisa que não acontece no filme. O filme ele foi anunciado como trash o tempo todo. Não, o pôster do filme é o visual cafona horrível do Ursinho Pooh. Tipo, você não vai lá ver o filme que tem esse pôster esperando ver outra coisa que não isso, tá ligado?